Começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. Hoje eu converso com o Dr. Felipe Cordeiro, ortopedista, especialista em ortopedia infantil. Tudo bem, doutor? Olá, Roberto. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Eu fiquei sabendo que muitas mães e muitos pais estão ansiosos pela entrevista e vamos tentar conversar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas, né? Ficar à disposição dos pais aí para evitar um pouquinho dessa ansiedade que geralmente eles têm, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos o doutor ter participado conosco da pauta. Doutor, na nossa pauta, muito especial hoje, o nosso assunto, nós vamos falar das crianças que andam na ponta dos pés. Doutor, é verdade que a segunda causa de reclamações mais frequentes no consultório? A queixa de andar nas pontas dos pés é uma das causas mais comuns de consultas em consultório, né? Na verdade, as deformidades em relação aos pés, como o pé chato, a marcha na ponta dos pés, as alterações de marcha, são queixas muito frequentes, né? E isso gera muita ansiedade nos pais. Então, por isso que elas geralmente procuram e quase sempre tem que procurar o ortopedista infantil para tirar as suas dúvidas, né? Então, vamos lá, doutor. Doutor, até que ponto é normal? É difícil essa pergunta porque não dá para a gente relativizar uma queixa dos pais, né? Então, assim, a marcha em equino, geralmente, que é a marcha na ponta dos pés, geralmente é uma questão mais postural do que realmente alguma coisa patológica ligada a alguma doença, né? As crianças, elas tem alterações durante o desenvolvimento, né? E a marcha é uma parte importante desse desenvolvimento. Então, as crianças geralmente elas começam a andar com 1 ano e 2 meses, né? Se não tiver nenhum atraso neuropsicomotor. E durante esse período, ela pode adquirir várias posturas diferentes, né? Ou andar com os pezinhos para fora, ou com os pezinhos para dentro, ou andar na ponta dos pés. Eu costumo dizer para as mães que isso geralmente tem a relação com equilíbrio. A criança ainda está em desenvolvendo o equilíbrio. Então ela procura uma postura que faça com que ela ande um pouquinho mais equilibrada, né, para evitar as quedas, tudo isso. Em alguns casos, por exemplo, o uso de andadores facilita um pouco a marcha em equino, né? Porque às vezes a criança, para alcançar o chão, ela acaba andando com o pezinho um pouco para baixo e ela se acostuma com isso. E isso pode gerar uma questão postural, né? Mas em relação à normalidade, a maioria dos casos é normal, né? É postural, é isso que eu conversei com você. Em alguns casos, tem as marchas patológicas e aí essas precisam ser identificadas pelo ortopedista pediátrico no consultório. Então, acho que até que o doutor respondeu até a minha segunda pergunta, quando devo procurar um especialista? Em qual faixa etária da criança, doutor? Isso é uma coisa muito comum que as mães já vêm com essa demanda, né? Passei no pediatra, ele pediu para eu esperar pelo menos até os 2 anos de idade para procurar um ortopedista infantil. Na verdade, não tem uma idade certa, né? O desenvolvimento dos pés, ele acontece até os 10 anos de idade. Então, a criança até os 10 ou mais anos de idade, né? A criança, geralmente os pés são formados por cartilagem. E com o passar do tempo, essa cartilagem vai se ossificando e vai se transformando em osso com mais ou menos 12, 14 anos, que começa a se ossificar totalmente, tá? Geralmente, as crianças elas podem apresentar um quadro mais grave de equino, com o pezinho um pouco mais para baixo ou mais leves, né? Não tem uma idade certa, tá, Roberto, para procurar. Na verdade, o que você precisa avaliar é quão grave é aquela patologia, o quanto isso incomoda a mãe, né? E sempre perguntar para o pediatra também o que ele acha, né? A maioria dos pediatras tem uma boa noção sobre isso, né? Eles assistem bastante palestras, eles se atualizam bastante com relação a isso e geralmente eles conseguem orientar bem as mães com quando procurar ou não, tá? Mas eu costumo dizer que para procurar um ortopedista, basta você querer, na verdade, ou você achar que tem essa queixa, né? Essa necessidade.
Então, assim, mas é lógico, né? Também não adianta procurar por tudo, né? Nem precisa por isso. Geralmente as crianças que conseguem apoiar todo o pezinho no chão, né? Geralmente só andam nas pontas dos pés, geralmente essas crianças têm uma rigidez menor, né? Então essas crianças geralmente é uma coisa mais é mais postural do que patológico, né? Se a criança teve alguma alteração durante o desenvolvimento, está atrasadinha para andar, né? Ou não sentou na idade certa, também pode não ter engatinhado, né? Essas crianças precisam ser investigadas neurologicamente. A marcha em equino, ela é característica de algumas patologias, né? Como a paralisia cerebral, algumas doenças neuromusculares, algumas síndromes genéticas. Então, essa avaliação que a criança precisa ter, né? Afastar as causas específicas, as causas mais graves, e se não tiver nenhuma causa específica, nenhum antecedente importante. Doutor, como o senhor mesmo falou, tudo tem seu tempo certo, né? E as crianças prematuras, doutor, as mães devem ficar atentas também? Sim, a prematuridade é um fator importante para várias complicações do recém-nascido e das crianças no decorrer do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Geralmente a prematuridade ela vem acompanhada ou de alguma lesão cerebral que a criança possa ter por falta de oxigênio, né? Ou por alguma complicação pulmonar, alguma coisa mais grave. Então, geralmente, as crianças que têm a prematuridade, elas precisam ser investigadas neurologicamente para a gente ver se ela não tem nenhuma lesão cerebral importante. Se ela não teve, né, durante o nascimento, ou até mesmo periparto ou pós-parto, alguma anóxia cerebral que possa levar a uma lesão cerebral importante que possa fazer ela desenvolver uma paralisia cerebral. E aí, na paralisia cerebral, geralmente as crianças que andam na ponta dos pés têm um caráter de encurtamento de tendão, né? Tudo isso. É um caso mais específico, né, doutor? Exatamente, são casos mais específicos e esses sim precisam de acompanhamento ortopédico, né? Tanto acompanhamento neurológico, com neurologista infantil, quanto com acompanhamento ortopédico. Nem todos os prematuros têm lesões cerebrais, tá? Então, alguns prematuros não têm uma internação prolongada, né? Não tem essa lesão cerebral por falta de oxigênio. E aí, geralmente, esses têm um desenvolvimento totalmente normal, né? Então, eles também podem ter uma marcha equina postural, mas as crianças precisam ser olhadas com mais cuidado. Doutor, pode ter algumas complicações e quais seriam? As complicações de andar na ponta dos pés, na verdade, são as crianças que não têm uma contratura importante do tendão, né? Virem a formar uma contratura. E aquele pé que seria um pé flexível, um pé que ela consegue apoiar totalmente no chão, virar um pé realmente rígido, né, em equino, com um pezinho para baixo. Então, o estímulo das crianças precisa ser feito para que elas andem com o pé todo apoiado, né, e fazendo alongamento da região posterior da perna, do tendão de Aquiles. Existem outras causas, né, que na verdade são mais patológicas aí, que pode ter alguma anormalidade ali na região dos ossinhos do pé, né? E esses pacientes também precisam ser acompanhados pelo ortopedista. Às vezes precisam de cirurgias para reparar, ou às vezes precisam de tratamentos com botas gessadas, essas coisas. O pé torto congênito, que é uma patologia específica, que geralmente tem relação com a parte postural dentro do útero, esses pacientes eles precisam de trocas gessadas. Então eles têm, além do pé para baixo, do pé em equino, eles têm outras deformidades no pé, né? Então é uma patologia específica que deve ser tratada, mas geralmente isso é identificado logo ou no ultrassom ou logo no nascimento, né? Então não se trata do início da marcha como a gente está falando. Entendi, doutor. Doutor, muitas mamães ficam preocupadas, às vezes ficam nervosas e acabam brigando com a criança. Anda direito, anda com o pé no chão. Tem aqueles mitos que a criança tem que andar descalça. Não sei se é mito ou verdade, né, doutor? Eu gostaria que o doutor passasse um recado para as mamães que muitas vezes ficam nervosas e... Será que vale a pena brigar com a criança, doutor? Na verdade, a educação não resolve com briga, né? Na verdade, a gente precisa... o que eu costumo dizer é você precisa conversar com o seu filho, né? E mostrar para ele quanto é importante ele andar com o pezinho
no chão. Às vezes não é uma questão dele, né? Dele querer ou não. Na verdade, às vezes ele até se esquece e acaba assumindo a questão postural durante corrida, essas coisas. Então, na verdade, às vezes ele precisa realmente de um pouco de alongamento, um pouco de fisioterapia. Então, o trabalho dos pais, ele é importante sim na orientação, mas não através de discussão, né? Na verdade, através de orientação mesmo. Mas associado a isso, geralmente esses pacientes precisam de uma fisioterapia, né? De um alongamento. Existem, como você falou, né? Existem alguns mitos e verdades, né? Na verdade, a questão do pé, de andar descalço, não é nenhum mito, né? Na verdade, a gente sabe que quando as crianças andam descalço em diferentes texturas, ela acaba fortalecendo bastante a musculatura que é intrínseca do pé. Então, para os pacientes que têm o pezinho mais chato, né? Geralmente a gente acaba orientando isso. Porque as crianças elas têm uma frouxidão ligamentar maior do que os adultos. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Por isso que a maioria das crianças tem o pezinho chato, não tem a curvinha do pé. Então essas crianças elas precisam andar bastante tempo descalço, né? Para ele sentir o chão, sentir as diferentes texturas e isso fazer com que ele fortaleça bastante a musculatura intrínseca do pé. E isso vai fazer com que ele forme o arquinho mais para frente, né? Outra coisa que também é muito requerido no consultório é a questão do uso de órtese, de bota ortopédica, né? Das famigeradas palmilhas que geralmente se usava muito antigamente, né? Então, lógico, existem algumas indicações, né? Para órtese e alguns tipos de bota que a gente chama, né? Mas hoje em dia as botas clássicas que a gente usava para tratar pé chato, que é flexível, né, que geralmente a criança não tem dor, ou até mesmo por esse pé que a criança que anda com a ponta dos pés postural, né, isso acabou, né? Na verdade a gente não usa mais essas botinhas assim, porque a gente viu que na verdade as crianças começavam a ter dor quando a gente introduzia. Entendi. Então a criança, na verdade, sentia dor, é isso, doutor? Algumas sim, né? Então, na verdade, a gente acabava agredindo um pouco sem ter um ganho muito específico, né? Então, tiveram alguns estudos, né, importantes lá dos Estados Unidos, já de 15, 20 anos atrás, que mostraram que as crianças que desenvolviam o arco do pé com a botinha, elas iam desenvolver mesmo sem o uso da bota. Né? E o que era mais importante, na verdade, era andar descalço e fortalecer bastante a musculatura do pé. E muito mais confortável também, né, doutor? Exatamente, né? A gente acabava transformando uma coisa que era fisiológica da criança, né? Aquele pézinho mais chato, e acabava introduzindo um dispositivo ali que completamente estranho no calçado. E aí a criança com certeza se sentia incomodada, né? Se você for olhar para nossas gerações, a maioria das pessoas que usou tem trauma disso até hoje. Eu sei bem disso. Doutor, existe alguma prevenção? Porque as mamães ficam preocupadas. Alguma prevenção para que a criança não ande na ponta dos pés? Prevenção, na verdade, o mais interessante seria assim, o que a gente fala é não usar dispositivos como andador, né, que faz com que a criança ande na ponta dos pés, porque às vezes ela não alcança. Até mesmo está proibida a venda, né? E mais agora um dado, né, que eu não sabia também. A criança faz um esforço para andar, né, doutora? Exatamente. Além disso, né, além dela andar um pouquinho nas pontas dos pés, além dela ter um esforço maior para andar, ela ainda não está na fase de andar. Então não adianta a gente querer estimular ela dessa forma. A criança ela precisa ser estimulada da forma correta, né? Então cada criança tem seu tempo. Não adianta a gente querer acelerar isso, né? Lógico, algumas crianças atrasam um pouquinho, outras andam um pouquinho mais rápido, mas isso tem a ver com o estímulo dentro de casa, não o estímulo do andador, né? O estímulo da mãe. E também o ambiente e a facilidade de cada criança, né? O tônus muscular, tudo isso. Então ela tem um tempo para desenvolver esse tônus muscular. Deixar a criança ereta antes do tempo pode fazer com que ela sinta um pouquinho de dor na região das costas, na região das pernas, né? Porque isso acaba levando uma sobrecarga um pouquinho maior. Então, o andador, além de trazer esses malefícios, ele também é um risco para a criança de queda, né? A criança, quando ela está sozinha ali no andador, ela balança e o andador pode cair. E aí a criança pode ter fraturas, pode machucar, pode ter ferimentos. Então, o andador é uma coisa que hoje em dia é bem estabelecido que não deve ser usado, né?
Doutor, bom, o doutor é muito carinhoso. Gostei muito, doutor. A nossa produção só recebeu elogios do doutor. E as mamães que estão desesperadas aí, doutor, realmente, procurem um especialista, né, doutor? Antes de tirar qualquer tipo de dúvida, né? Exatamente, né? A orientação que eu dou no final da entrevista é: se tem alguma dúvida, procure um especialista para tirar as suas dúvidas, tá? Não atrase essa procura, porque realmente se tiver alguma alteração, ela deve ser tratada rápido. E se não tiver nada, ele com certeza vai orientar você ou vai tomar as medidas corretas para ter o segmento correto. Porque existe casos e casos, né, doutor? Exatamente, né? Na medicina é assim, nenhum caso segue totalmente o protocolo, né? Então existem casos e casos e cada caso deve ser estudado da forma correta, tá bom? E agradeço vocês pela entrevista, pela possibilidade de fazer parte. Espero ter esclarecido muitas dúvidas aí, e quem quiser me procurar também fique à vontade. Olá, deixando aqui a dica do especialista para as mãezinhas que têm bastante ansiedade e acham que os seus filhos têm o pezinho mais chato, não tem a curvinha do pé. Deixar os filhos bastante tempo descalço em diferentes terrenos com texturas diferentes, grama, areia, liso, tá bom? Isso vai fazer com que os seus bebês fortaleçam bastante a musculatura do pé e vai provavelmente ajudá-los a formar o arquinho do pé mais para frente. Então essa é a dica. Obrigado. Doutor, muito obrigada, doutor, pela sua participação, viu? Eu que agradeço, né? Então, espero ter ajudado bastante aí todas as mães, tirado um pouquinho da ansiedade. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas aí. Podem mandar e-mail, né? Que aí eu respondo e a gente vai se conversando. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, doutor. Até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.